Continuação do depoimento em ação penal 505, 96, 85, 50, movida pelo Ministério Público Federal contra Armando Ramos Trípode. A senhora pode, por gentileza, repetir seu nome? Ana Paula Souza da Silva. Então, podemos prosseguir? Pois não. Eu prossigo aqui, então, com as questões do Ministério Público Federal. Em relação a Carlos Alberto Figueiredo, o que o senhor identificou no ano de calendário de 2014 com relação a esse contribuinte? No que concerne a rendimentos declarados como recebidos e movimentações bancárias. Ele declarou que recebeu aproximadamente R$849 mil, porém a movimentação financeira dele foi de 3,2 milhões. Então, o que gerou uma incompatibilidade de 3,7 vezes a movimentação superior aos rendimentos. Então, isso a gente considera incompatibilidade entre o que é declarado e o que é efetivamente movimentado pelo contribuinte. Certo. Com relação ao contribuinte Gilson Alves, houve acréscimo patrimonial à descoberta no período fiscalizado? Sim, senhora. Foram identificados entre os anos de 2013 a 2015, sendo que no ano de 2014 foi a maior variação patrimonial a descoberto, algo em torno de R$100 mil. Certo. Com relação a Irani Rossini de Souza, mais uma vez, a questão relativa a rendimentos declarados e valores movimentados em conta. Em relação a... Pois não. Em relação à dona Irani, foi identificado É um senhor, Irani. É um homem. É um homem. Em relação ao senhor Irani, foram identificadas incompatibilidades nos anos de 2011, 2012, 2013 e 2015, sendo que a maior variação aconteceu no ano de 2012, onde ele declarou que recebeu 261 mil, em torno de 261 mil reais, porém movimentou quase 1,5 milhões. Então, também foi considerado no calendário 2013 esse registro, não é? Sim, senhora. Perdão, é 2013. 2013. E acréscimo patrimonial à descoberta? Foi observado no ano de 2009 e no ano de 2013 e 2015, sendo que nos anos de 2013 e 2015 foi algo em torno de, pelo menos, entre 160 mil e 120 mil, respectivamente. Certo. Ainda nesse mesmo IPEI, a empresa Mendes Pinto Engenharia, ela declara entre as suas fontes pagadoras o recebimento de mais de 48 milhões da Petros. A senhora identificou alguma incompatibilidade entre a movimentação financeira dessa empresa e a receita bruta por ela declarada? No caso da empresa, nós fizemos a soma entre o que foi declarado ao longo dos anos e a movimentação financeira ao longo dos anos. Entre 2008 e 2015, nós observamos uma diferença de aproximadamente 15 milhões entre as receitas brutas declaradas e a movimentação, que foi muito superior ao que foi observado em relação à receita. Então, a gente também apontou como incompatibilidade entre receita e movimentação algo em torno de 15 milhões entre os anos de 2008 a 2015. E a senhora chegou a levantar aqui o número de empregados na página 92 do IPEI.
A senhora refere que a empresa tinha, no ano de 2009, quantos empregados? Em 2007, 2008 e 2009, um único empregado registrado. Em 2010, aumentou para 3 empregados. Em 2011, para 4. Em 2012, para 8 empregados. Em 2012, 12 empregados. Não, 2013, 12 empregados. 2014, 15 empregados. E 2015, 8 empregados. Então, no ano de 2010, ela tinha um único empregado. 2009 e 2010, um único empregado. Entre 2007 e 2009, um único empregado. Em 2010, ela declarou 3 empregados. 3 empregados. Pois não. Com relação à empresa, ainda nesse Peixe Basa Engenharia, Projetos de Engenharia Limitada, há aqui a referência na tabela 76 do IPEI, há um recebimento da Petros, várias fontes pagadoras, dentre as quais a Petros, com mais de 11 milhões de reais. Certo, confirmo. Nesse período, ela declarou a distribuição de dividendos ao sócio Irani Rossini de Souza? Sim, senhor. Em 2012? De 2008, qual é o ano que assim? De 2008 a 15. Ela declarou o pagamento de lucro, ela declarou tanto remuneração por ter vínculo empregatício, quanto lucros e dividendos. Lucros e dividendos ela declarou nos anos de 2008, 2009, 2010, 2013 e 2014. Certo, pois não. E declara como fonte pagada, uma das principais fontes pagadoras, a Petros. É a principal fonte pagadora nos sistemas da Receita Federal. A Petros. Certo. Já a empresa André Sá e Francisco Mota, que projetista realizou projetos para Petros, essa consta como tendo recebido valores da Petros? Diretamente da Petros, 1 minuto. Não, senhora. Ela consta como as principais fontes pagadoras dessa empresa foi a OAS Empreendimentos S.A. e o Rio Mar Shopping S.A. E também recebe da Odebrecht Empreendimentos? Sim, senhora. É a terceira maior fonte pagadora dela, Odebrecht Empreendimentos Imobiliários. Mas não consta recebimentos da Petros. Ela não declarou recebimentos da Petros. Né, a senhora já referiu. No caso, a Petros não declarou pagamentos realizados para ela. A omissão é da Petros. É da fonte pagadora. Se ocorreu, foi da fonte pagadora. Certo. Com relação, agora me refiro ao IPEI PR 2017-0037, o segundo a que fiz referência ao início, com relação à empresa Marman Consultoria. Em relação à fiscalização dessa empresa, consta que ela declarou ter recebido R$6.760.933,46 de empresas do Grupo Odebrecht de 2011 a 12. A senhora confirma isso? Confirmo isso, a partir de informações da própria fonte pagadora, no caso, as empresas do Grupo Odebrecht. E quantos empregados a Marman tinha entre 2007 e 2016, período da fiscalização? E quem eles eram? 1 minuto. Para a Receita Federal, no caso Engefip, essa empresa declarou apenas os seus próprios sócios como empregados.
no caso, o Mário Seabra Soares e o Paulo Afonso Mendes Pinto. Não existia nenhum outro tipo de empregado que foi declarado no período analisado, entre 2007 a 2016. E ela deveria declarar a receita a todos os empregados dos seus quadros, não é? Sim, senhora, e mensalmente, inclusive as entradas e as saídas, as demissões e as contratações. E no período de 2008 a 2015, essa empresa declarou distribuição de dividendos a esses sócios? Sim, senhora. Entre 2008 e 2012, consta o pagamento de lucros e dividendos para os dois sócios, para o Mário Seabra e para o Paulo Afonso Mendes. Nos últimos anos, que são 2013, 2014 e 2015, não consta pagamento de lucros e dividendos. Certo. E com relação à empresa Terra Consultoria Técnica, quais foram as informações declaradas à Receita sobre serviços que elas prestaram a empresas do Grupo Odebrecht entre 2012 a 2015? As empresas do Grupo Odebrecht, elas figuram como a principal fonte pagadora da Terra Consultoria. Entre os anos de 12 e 2015, a Odebrecht declara ter pago à Terra Consultoria algo em torno de 24 milhões. E quantos empregados a empresa Terra tinha nesse período e quem eles eram? Entre setembro de 2011, que foi a abertura dela, a 31 de janeiro de 2016, que foi o período da quebra, ela declarou apenas os seus dois sócios como os empregados, no caso o Alexandre Andrade Soares e o Paulo Afonso Mendes Pinto. Não existia nenhum outro tipo de informação de empregados apresentado à Receita. Certo. E houve distribuição de lucros a Paulo Afonso e Alexandre Soares? Sim, senhora. Ocorreram nos anos de 2012, 2013 e 2015. Os maiores valores foram no ano de 2015, quando o Alexandre Soares teria recebido em torno de 5 milhões e o Paulo Afonso em torno de 4,5 milhões em lucros e dividendos. Eu passo aqui a outra empresa, Mendes Pinto Empreendimentos. Qual foi o valor que ela declarou de recebimentos? Ou que, na verdade, como a senhora agora já até me corrigiu aqui, ela recebeu valores da construtora OAS? Sim, senhora. Consta um recebimento no ano de 2014 no valor de 4.750.000. A construtora OAS declarando como pago para a Mendes Pinto Empreendimentos. Pois não. Com relação à Serra do Curral, participações, a senhora registra aqui que identificou uma incompatibilidade na movimentação financeira e receita bruta declarada. A senhora pode informar? Sim, senhora. No caso, nós comparamos as receitas que foram informadas pela empresa Serra do Curral com os dados presentes também em DIMOF. E nós observamos uma incompatibilidade em torno de 17 milhões, a movimentação financeira superior em 17 milhões às receitas declaradas como auferidas no período. Com relação... Aí tem uma pequena observação que eu estou vendo aqui em relação a essa diferença, é que ela poderia alegar que eram aplicações financeiras, mas em relação a isso, porque ela também tinha um valor expressivo em aplicações financeiras, mas os bancos nesse período declararam rendimentos em torno de 1,3 milhão.
Então, não seria suficiente para justificar os 17 milhões de diferença entre o movimentado e o declarado. Então, pelo menos 15 milhões, mais de 15 milhões tem uma declaração incompatível. Sim, senhora, estariam sem origem clara para a Receita Federal. Certo. Com relação a Alexandre Andrade Soares, a senhora informa que, em relação aos bens e direitos, uma evolução expressiva dos seus bens e direitos entre 2008 e 2015. A senhora pode esclarecer a elevação patrimonial deste fiscalizado? O que nós observamos é que entre o ano de 2008, onde ele declarava para a Receita um patrimônio de torno de 2 milhões, ocorreu um acréscimo de aproximadamente 1.900 vezes em relação ao ano de 2015, que é o nosso ponto final, porque saiu de 2 milhões para 41 milhões. Então, foi essa, não direi incompatibilidade, mas foi esse o dado que chamou a atenção, o grande acréscimo ao longo de menos de 10 anos, né? Um acréscimo de 1.900%. Exatamente. Entre 2008 e 2015. E nesse período, a questão da movimentação financeira dele, dados então da DIMOF, movimentação financeira, eles se apresentaram compatíveis com rendimentos por ele declarados como recebidos? Não, senhora. Ao longo dos anos de 2008 a 2015, a gente conseguiu perceber incompatibilidades entre o rendimento declarado e a movimentação. Se eu somar todos os rendimentos com toda a movimentação a crédito na conta corrente desse cidadão, a gente observou uma diferença de 75 milhões entre o que foi efetivamente declarado e o que foi movimentado na conta corrente. Então, foi uma incompatibilidade expressiva desse contribuinte. O que pode esclarecer uma incompatibilidade dessa envergadura? Ele tem movimentação de origem não comprovada perante a Receita Federal. É o máximo que a gente... Como eu não tive acesso à análise dos dados bancários, eu não consigo determinar exatamente origens e destinos. O que eu posso apontar no máximo é essa incongruência entre o que foi declarado e o que foi movimentado. A origem da movimentação não é clara para a Receita Federal. Pois não. Com relação a Mário Andrade Soares, entre 2008 e 2015, qual foi o comportamento que foi observado? Em relação a esse senhor, Mário Soares, é um comportamento diferente do até então descrito aqui que a senhora me perguntou. Ao contrário dos outros contribuintes, esse aqui praticamente não apresentou movimentação financeira que tivesse sido declarada à Receita no período. Ao longo dos anos, ele declarou rendimentos, o recebimento de rendimentos para a Receita Federal, que girou em torno de 198 mil a 2 milhões e 900, porém, esses rendimentos não tiveram reflexo direto em movimentação financeira. À época da DIMOF, os dados só nos eram encaminhados se esse contribuinte fosse o primeiro titular. Então, eu faço uma ressalva. A falta de movimentação financeira nesse período pode ter ocorrido porque ele não era primeiro titular em contas, ou os rendimentos que ele declara, se de fato foram recebidos, transitaram à margem do sistema financeiro, porque ele não sofreu reflexo na movimentação financeira do contribuinte. É como se o contribuinte não tivesse tido despesas com o seu não só despesas, com a sua manutenção. Exatamente.
para a Receita Federal, pelos dados que foram apresentados no período, ele não teria ocorrido nem as entradas, nem as saídas, nem receita, nem despesa. Para a Receita Federal, eu não sei se ele tem informações de dados bancários, porque eu não tive acesso, mas para a Receita Federal não consta nenhuma entrada e nenhuma saída de recursos financeiros nos anos de 2008, 2009, 2010 a 2014. Certo. E eu já caminho aqui para encerrar as minhas indagações. Com relação a Valdemir Flávio Pereira Garreta, o que a senhora identificou com relação a esse comportamento, movimentação financeira e valores recebidos, declarados à Receita? Um minutinho. Pois eu me refiro a informações constantes das páginas 88 e 89 do IPEI. Ok. Encontrei. Em relação a esse senhor, o Valdemir Garreta, nós observamos uma incompatibilidade entre os rendimentos e a movimentação financeira no ano de 2011, algo em torno de 3 vezes superior à movimentação em relação aos rendimentos. E no ano de 2014, os rendimentos foram declarados em torno de 60 mil, mas a movimentação foi de 8,5 milhões, o que matematicamente demonstra que foi 141 vezes superior aos rendimentos declarados dele. Em 2015 também teve uma incompatibilidade em torno de 4 vezes superior, ele movimentou 4 vezes a mais do que foi declarado. Então, em 2014, há aqui essa relação movimentação financeira e rendimento recebido, a senhora disse que chega a... 141 vezes. Ele movimentou 141 vezes superior ao rendimento que ele declarou para a Receita. Então, ele declara um recebimento aqui, eu vejo na tabela, de pouco mais de 60 mil reais e tem uma movimentação financeira de 8 milhões e meio de reais. Isso mesmo. E no ano de 2015... algo parecido. Ele declarou 2,5 milhões em rendimentos, mas teria movimentado algo em torno de 10 milhões. Deu uma relação 4 vezes superior à movimentação financeira em relação aos rendimentos. Eu agradeço os esclarecimentos da senhora auditora da Receita Federal e Excelência, não tenho mais perguntas. Perguntas pelo assistente de acusação? Perguntas pela defesa de José Adelmário? Perguntas pela defesa de William? Perguntas pelos demais defensores? Pois não. Boa tarde. A senhora afirma em seu depoimento que... Estou falando pela defesa de Wagner Pinheiro, tá? A senhora afirma em seu depoimento que nos anos de 2012 e 2013, Wagner teria tido um acréscimo patrimonial descoberto. E também que ele declarou gado, né, e não teve apuração da atividade rural. A senhora sabe dizer se desta fiscalização gerou algum auto de infração? No caso, o senhor pergunta em relação ao meu relatório? Isso. Não, senhor, porque no caso não foi uma fiscalização formal. Eu apenas atendi um pedido de quebra de sigilo fiscal proposto pelo Ministério Público. No caso, eu apenas fiz a análise dos dados fiscais. Isso não foi um procedimento de fiscalização formal. Tanto é que existe a ressalva no relatório de que essa situação poderia ser verificada em procedimento fiscalizatório a posterior. Ok, então a tendência é que este relatório gere um auto de infração, ou tenha gerado? Não necessariamente, porque existe a decadência tributária. Como nós estamos falando de fatos geradores acontecidos no ano de 2013, isso já foi alcançado pela decadência, então não necessariamente vai gerar um auto de infração. O que vai acontecer é que nós vamos informar
a delegacia que jurisdiciona o contribuinte e a partir disso ela verifica a possibilidade ou não de abrir um processo fiscalizatório em cima do contribuinte. Perfeito. Então, em se comunicando ao órgão fiscalizador, a delegacia que cuida da matéria, ela lavrando um auto de infração, esse auto de infração cabe recurso? Sim, senhor. Em primeira e segunda instância. Perfeito. Então, só se pode dizer, no que decaiu, não temos como dizer. A doutora, a senhora está dizendo que não tem como dizer. Mas no que não decaiu, no que está sendo fiscalizado, isso pode ser exigido pela Receita. A Receita pode dizer que, efetivamente, a pessoa incorreu em um ilícito, o contribuinte incorreu em um ilícito antes de ser esgotado as duas esferas recursais, como a senhora bem colocou? Não, senhor. Tanto é que a Receita só pode considerar um crédito constituído ao final do processo de todo litigioso, que inclui ainda as duas instâncias de recurso. Mas, como eu lhe disse, no caso, nem existe fiscalização aberta no momento. Ok, sem mais perguntas. Pela ordem. Wagner Pinheiro. Vossa Excelência pode chegar até aqui à frente? Obrigado.